Olá! Bem-vindos a mais uma aula do Fisiologia Falada. Hoje vamos dar início a uma jornada por um dos sistemas mais fascinantes do corpo humano. Respirar. É um ato tão automático, tão presente em cada segundo da nossa existência, que raramente paramos para compreender a sua real complexidade. Desde o primeiro choro ao nascer até o último suspiro, o sistema respiratório trabalha de forma ininterrupta, realizando funções que vão muito além da simples entrada e saída de ar. Para o estudante da área da saúde e para qualquer profissional que atue na clínica, compreender esse sistema em profundidade não é apenas uma exigência curricular. É uma necessidade real, presente em praticamente todas as especialidades. Mas antes de qualquer conceito, precisamos estabelecer uma distinção fundamental. Algo que muitos ignoram e que causa muita confusão em provas e na prática clínica. Respiração e ventilação não são a mesma coisa. Essa diferença, aparentemente simples, carrega implicações fisiológicas profundas que vamos explorar ao longo desta aula. A maioria dos livros começa o estudo da fisiologia respiratória pela anatomia. Narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Essa abordagem é necessária, mas pode induzir você a enxergar o sistema respiratório apenas como um conjunto de tubos e sacos de ar. Essa visão é limitada e, confie em mim, perigosa para o seu raciocínio clínico. O sistema respiratório deve ser compreendido, antes de tudo, como um sistema de manutenção do equilíbrio interno do organismo. Ele garante que cada célula receba oxigênio suficiente para o seu metabolismo e que o dióxido de carbono seja eliminado continuamente. Mas ele vai além. Ele participa ativamente da regulação do pH sanguíneo, da proteção contra agentes inalados, da fonação e até da regulação do volume sanguíneo. Portanto, a função do sistema respiratório é um conjunto integrado de processos: ventilação, difusão, transporte de gases e a interface com o sistema cardiovascular. É fundamental compreendê-los como partes de um grande todo. Um dos erros conceituais mais comuns entre iniciantes é usar ventilação e respiração como sinônimos. Fisiologicamente, eles são processos distintos. Vamos começar pela ventilação. A ventilação é um processo mecânico. É o movimento de ar entre o ambiente externo e os alvéolos. Ela é gerada pela contração e relaxamento dos músculos respiratórios, que criam um gradiente de pressão. Quando a pressão alveolar cai abaixo da atmosférica, o ar entra. É a inspiração. Quando ela supera a atmosférica, o ar sai. É a expiração. Ou seja, a ventilação é puramente física, governada pelas leis da mecânica dos fluidos. A respiração, por outro lado, é um processo bioquímico e celular. A respiração interna, ou celular, é o conjunto de reações dentro das mitocôndrias para produzir energia a partir do oxigênio, gerando o gás carbônico como subproduto. E temos a respiração externa, que é a troca de gases entre o sangue e o ar alveolar, ocorrendo por difusão passiva. Resumindo, para você nunca mais esquecer esses três conceitos: ventilação pulmonar é o movimento mecânico do ar. Respiração externa é a troca de gases nos alvéolos. Respiração interna é a produção de energia nas células. Pense em um paciente na UTI. Quando ele é colocado em ventilação mecânica, a máquina faz o trabalho da ventilação. Mas a respiração continua sendo feita pelas células dele. Um paciente pode estar bem ventilado pela máquina e, ainda assim, apresentar hipóxia se o transporte de oxigênio pelo sangue estiver comprometido. Guarde isso e não se esqueça mais. Nós já vimos a ventilação pulmonar, que renova constantemente o ar alveolar, controlada de forma refinada pelo nosso sistema nervoso central, lá no bulbo e na ponte, ajustando a frequência e a profundidade conforme a nossa demanda. A segunda função é a troca gasosa. Ela é a grande estrela do sistema. Ocorre no nível pulmonar e no nível tecidual. Nos pulmões saudáveis, isso é tão eficiente que acontece em frações de segundo, graças a uma área de superfície alveolar gigantesca. Se abríssemos todos os alvéolos de um adulto saudável, teríamos o tamanho de uma quadra de tênis.
A terceira função, e talvez a mais ignorada, é a regulação do pH. O sistema respiratório é um dos principais reguladores da acidez do sangue. Para entender esses conceitos, precisamos lembrar um pouco da química do ensino médio. Funciona assim: o gás carbônico reage com a água e forma ácido carbônico, que libera íons hidrogênio. Quanto mais hidrogênio, mais ácido é o sangue. Se o corpo precisa eliminar acidez, nós aumentamos a ventilação e eliminamos mais gás carbônico. Se o sangue está muito alcalino, nós reduzimos a ventilação para reter o gás carbônico. Esse mecanismo é o tampão respiratório. Ele age em segundos, muito antes dos rins. Compreender isso é a chave de ouro para interpretar qualquer gasometria arterial na clínica. Então, como essa anatomia serve à fisiologia? Nas vias aéreas superiores, fossas nasais, faringe e laringe, o ar é aquecido, umidificado e filtrado. A laringe também abriga a glote, vital para a fala, o reflexo da tosse e para evitar aspirações. Descendo para as vias aéreas inferiores, temos a traqueia se dividindo nos brônquios principais. Um detalhe anatômico importante: o brônquio direito é mais vertical e largo. É por isso que corpos estranhos inalados costumam ir parar no pulmão direito. E tem uma sacada fisiológica aqui. Conforme as vias aéreas se dividem até os bronquíolos terminais, a área total aumenta, fazendo a velocidade do ar cair drasticamente para facilitar a troca gasosa lá no fundo. Essas vias não fazem troca de gás, por isso são chamadas de espaço morto anatômico. Chegamos então na zona respiratória, onde tem os alvéolos. Eles são revestidos por dois tipos de células principais. Os pneumócitos tipo 1, finíssimos, perfeitos para a difusão dos gases, e os pneumócitos tipo 2, que produzem uma estrela da fisiologia, o surfactante pulmonar. Já aprendemos que a área pulmonar é equivalente a uma quadra de tênis, ou seja, cerca de 70 metros quadrados. Imagine o tamanho das pressões que os alvéolos sofrem para que todo esse tecido pulmonar possa ficar alocado no pequeno espaço que é a caixa torácica. Sem o surfactante, a tensão superficial faria nossos alvéolos colapsarem e precisaríamos de uma força muscular sobre-humana para conseguir inspirar. Tudo isso acontece através da membrana alvéolo-capilar. Apesar de ter 6 camadas, ela tem menos de 1 micrômetro de espessura. Qualquer doença que engrosse essa membrana, como uma fibrose ou inflamação, sabota a oxigenação do paciente. Por fim, cobrindo tudo isso, temos a pleura. A pressão no espaço pleural é negativa, e é exatamente essa pressão negativa que mantém nossos pulmões expandidos e colados à parede torácica. Todo esse sistema não trabalha sozinho. Os sistemas respiratório e o cardiovascular são tão íntimos que deveriam ser chamados de um único sistema, o sistema cardiorrespiratório. O coração direito manda sangue venoso para os pulmões sob uma pressão baixíssima. E tem que ser baixa. Se a pressão pulmonar subir muito, o líquido vaza para os alvéolos e temos o famoso edema agudo de pulmão. Um conceito vital: a troca gasosa não depende só da ventilação, mas também da perfusão, do sangue chegando lá. O débito cardíaco dita a regra. Um alvéolo cheio de ar, mas sem sangue passando, não serve para nada. É aqui que nasce a relação ventilação-perfusão, ou VQ. Nos ápices do pulmão temos mais ar do que sangue. Nas bases, temos mais sangue do que ar, por conta da gravidade. Entender a desregulação dessa relação é entender a essência dos tipos de insuficiência respiratória. Além disso, eles se ajudam mutuamente. Quando alguém inspira, a pressão negativa no tórax puxa o sangue para o coração, aumentando o retorno venoso. Além de tudo isso, o pulmão nos protege com células de defesa e seu sistema mucociliar, nos permite falar através das pregas vocais, atua como reservatório de sangue e metaboliza substâncias vitais para a pressão arterial, como a enzima conversora de angiotensina. Para encerrarmos nossa primeira aula, o que você precisa levar daqui?
O sistema respiratório não é apenas sobre inspirar e expirar. Quem compreende que a ventilação serve à troca gasosa, que essa troca depende do sistema cardiovascular e que tudo isso ajusta o pH do sangue do seu paciente, está preparado para raciocinar na clínica, e não apenas para decorar livros. Vamos aos pontos-chave para a fixação. 1. Ventilação é mecânica. Respiração é bioquímica. 2. O sistema realiza ventilação, troca gasosa e regula o pH sanguíneo. 3. A unidade funcional do sistema respiratório é o alvéolo, dependente do surfactante produzido pelos pneumócitos tipo 2. 4. A membrana alvéolo-capilar precisa ser fina para o oxigênio passar. 5. O sistema respiratório e o cardiovascular são funcionalmente inseparáveis, sendo a relação VQ o coração dessa integração. Se esta aula ajudou a clarear a sua visão sobre a fisiologia respiratória, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos e conferir os materiais complementares na descrição. Um grande abraço e até a próxima aula!